Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui hoje para dar continuidade na aula anterior, né? Na última aula nós começamos na verdade a falar sobre os processos de especiação, né? E aí eu havia citado os 4 tipos de especiação, né? Que é a especiação alopátrica, peripátrica, simpátrica e parapátrica, certo? E aí eu também comecei, né? Na verdade eu falei sobre o processo de especiação alopátrica, né? E falei sobre alguns mecanismos, né? O principal mecanismo da especiação alopátrica é o isolamento geográfico e, consequentemente, o isolamento reprodutivo, certo? E aí eu falei sobre as espécies em anel, né? Que é espécies quando tem a ocorrência das espécies, né? Ao longo de toda uma barreira geográfica, né? E aí em alguns pontos, né? Na verdade, ao longo de toda a barreira, nós temos apenas um grupo de espécies, né? E quando chegamos ao final, em um ponto nessa barreira, né? Vamos ter 2 espécies diferentes. Por isso que fala espécie anel, porque ela forma, né, digamos, um círculo em torno daquela barreira geográfica. Então aqui nós temos a ocorrência dessa espécie ao longo de toda essa barreira geográfica, né, da mesma espécie. Quando chega aqui em um certo ponto, onde a ocorrência dessas 2 espécies se juntam, vamos dizer assim, e aí vamos ter a formação, né, ou surgimento de 2 espécies, né, que são bem próximas, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre a especiação peripátrica. Vocês podem, quando vocês estiverem pesquisando sobre esses processos de especiação, né, enfim, vocês podem encontrar somente 3 tipos de especiação, né? A especiação alopátrica, a parapátrica e a simpátrica. A especiação peripátrica ela pode estar incluído dentro da especiação alopátrica. Lembra que também nós havíamos comentado na especiação alopátrica, nós falamos sobre 2 eventos dispersivos, né? Que o primeiro, dispersivo de espécie, né? Que o primeiro é a dispersão, né, dos indivíduos quando eles saem de um local maior e migram, né, para um local menor. E o segundo tipo é a vicariância, né, quando esses indivíduos estão em um único ambiente e aqui surge uma barreira natural dividindo essas 2 populações, né? Então, pessoal, somente para nível de conhecimento eu coloquei esse outro tipo de especiação, né? Coloquei uma especiação à parte, a especiação peripátrica, mas quando a gente começar a comentar sobre ela, vocês vão ver que a especiação peripátrica realmente, né, ela aparenta estar dentro da especiação alopátrica e, como uma situação extra, ela explica muito bem o processo de dispersão. Beleza? Então vamos lá, né? É um tipo especial de especiação alopátrica, como eu comentei anteriormente, né? É quando um pequeno grupo de indivíduos separa-se da população grande original. Ou seja, vamos ter uma grande população, né, vivendo ali no mesmo ambiente, e essa população migra, né, ou pequenas populações dessa população original, ela vai migrar ou vai dispersar para outros locais, certo? Nessas pequenas populações, a especiação ocorre mais rápido devido à ação da deriva genética, né? Então, quando a gente fragmenta essa população maior em populações menores, né, o processo de especiação ele ocorre mais rápido devido a essa deriva genética, devido a essas espécies devido a esses grupos, né, estarem isolados dos demais, ok? Né? Entretanto, um número reduzido de indivíduos, né, o que ocorre naturalmente é a sua extinção. Ou seja, né, quando a gente fala de especiação peripátrica,
temos dois pontos interessantes aí, né? Dois pontos, sendo um ponto legal, né? E um outro que não é tão bom assim. O primeiro é que em pequenas populações o processo de especiação ele é mais rápido, né? Devido a estar isolado, então é mais rápido. Porém, com esse número menor de indivíduos, né? Esse número reduzido de indivíduos, né? Isso pode ocasionar sua extinção. Ou seja, aquele pequeno grupo, né? Por ele estar fragmentado, né? Tá em aquela pequena população, os problemas, né, o impacto seletivo, a seleção natural pode agir de forma mais evidente nessa população e consequentemente pode dizimar, né, essas populações. Então pode acontecer a extinção desse pequeno grupo. Beleza, pessoal? Então somente um exemplo aqui, né? Nessa imagem nós temos a especiação alopátrica e a especiação peripátrica, né? E aí nessa primeira imagem aqui de cima, né, tínhamos uma população maior. Essa população maior se fragmentou em duas populações de tamanho igual, vamos dizer assim. E aí ocorreu o processo de especiação, né? Ambos aqui manteve a sua, vamos dizer assim, a sua aparência ancestral, né? Não mudou ou não teve uma mudança tão evidente, né? Já no segundo grupo, a gente observa que já aconteceu uma mudança bem evidente nesse grupo. Beleza? E aqui nessa segunda imagem, temos a especiação peripátrica, né? Quando aquela população maior, né, uma pequena parte dela migra, né? Uma pequena parte dela se separa, né? Ou seja, é muito parecido com a especiação alopátrica. Na verdade, ela pode ser até ser considerada como um tipo de especiação alopátrica. Beleza? Continuando. Agora vamos falar da especiação simpátrica. Ocorre o processo de especiação sem que haja a separação geográfica. Já temos um primeiro ponto que merece ser destacado. Então, visto isto, né, dito isto, que ocorre um processo de especiação sem que haja uma separação geográfica, vale ressaltar que esse tipo de especiação ele é um pouco mais raro, né? Porque ele vai acontecer o processo de especiação dentro do mesmo ambiente, né? Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem numa mesma área, mas não ocorre o cruzamento entre as populações, né? Ou seja, temos duas populações, né, que vivem numa mesma área, mas que essas duas populações elas não cruzam entre si, né? Então a população, vamos dizer, a população A cruza somente entre eles e o da população B cruza somente entre eles, ok? É comum observar que alguma modificação genética impediu esse intercruzamento, gerando assim diferenças que levarão à especiação, né? É uma das especiações mais raras. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, né, no termo seleção sexual, né? É um termo, é uma situação que se aplica muito bem aqui. A gente vai já abordar um pouquinho mais para frente, né? Mas em termos gerais, pessoal, não ocorre, né, um isolamento geográfico, ou seja, essas duas espécies estão no mesmo ambiente, porém ocorre um isolamento reprodutivo, ou seja, a espécie A só vai cruzar com a espécie A e a espécie B, por um motivo, só vai cruzar com a espécie B. Ou seja, não ocorreu, não espécie, vamos dizer assim, grupo, né? Não ocorreu um isolamento geográfico, aqui elas estão numa mesma área, porém ocorreu um isolamento reprodutivo, ok? Né? Ó, o principal mecanismo de ação da especiação simpátrica
é a seleção sexual, né? Então é bem interessante essa situação, né? A seleção sexual é um componente da seleção natural associado com o sucesso reprodutivo, né? É algo quantitativamente diferente da seleção natural. Aqui, pessoal, na seleção sexual, o que é? É a seleção de parceiros. É a seleção que vai acontecer ali, né, dentro de um grupo, né, dentro de uma população, onde somente uma característica daquela determinada população vai ser uma característica atrativa, né? Vai ser um caráter atrativo para os indivíduos que ali vivem, né? Então, isso consequentemente vai gerar uma característica específica, né? Podemos dizer que a seleção sexual é um aspecto especial da seleção natural. Olha só que coisa linda, né? O pavão. Em algumas aves, né? Se não na maioria das aves, temos tem esse processo da seleção sexual. Ou seja, geralmente as fêmeas irão escolher aqueles machos que apresentam uma plumagem mais diversificada, né? Que apresentam um comportamento mais diversificado, que apresentam algum ritual pré-copulatório, né, mais diversificado, enfim, né? Aquele que vai apresentar uma característica diferenciada, ok? Então, olhando para esse pavão aí, né? Um bicho bonito, uma ave muito bonita, uma ave muito linda, né? Porém, assim como a seleção sexual pode favorecer esse indivíduo, esse pavão macho aqui, então provavelmente a fêmea vai querer copular com ele, né? Vamos dizer assim, que ele tá um macho bonitão, aí lindo e maravilhoso, né? Assim como a seleção sexual pode favorecer ele, a seleção natural pode desfavorecê-lo. Como assim? Né? Imagina esse bicho no meio da floresta, né? Então, ele está camuflado? Com certeza não, né? Então, né, o que pode ser um caráter que vai torná-lo, né, escolhido pelas fêmeas, pode ser também uma característica que pode levá-lo à sua morte, né? Porque aí um predador passando a metros de distância vai conseguir observar esse indivíduo, né? Com toda essa plumagem, com todo esse padrão de coloração, né? Então, assim como ele pode ser um caráter que vai atrair uma fêmea, pode ser uma característica que vai torná-lo reprodutivamente mais ativo, vamos dizer assim, né? Que vai conferir a esse indivíduo uma maior chance de ele se reproduzir, de ele gerar descendentes, para ele deixar a sua descendência, né? Pode ser também um caráter, pode ser uma característica também que vai torná-lo um alvo. Beleza? Só apagar aqui rapidinho. Uma outra também aqui, né? Nessa primeira situação aqui, nós temos um padrão de seleção sexual, né? Aonde a ave ela tem que se expor, onde a ave ela tem que dançar, onde a ave tem que chacoalhar suas penas, fazer diversos rituais, enfim, né? Tem que ter todo um padrão. Isso aqui é a seleção sexual do pavão, né? Agora, pessoal, no leão também tem essa seleção sexual, né? Sim, né? Mas aqui o macho ele tem que ter uma outra característica, enquanto que aqui no pavão ele tem que ser um macho bonito. Aqui ele não necessariamente precisa ser um macho bonito, e sim ele precisa ser um macho forte, né? Ou seja, esse indivíduo aqui, para ele deixar sua descendência,
ele tem que ficar tem que ser bastante forte para ficar bastante tempo no poder, né? Lembrando que geralmente uma alcateia tem somente um leão alfa, um macho alfa, onde ele é que vai reproduzir, né? Ele que vai acasalar com as fêmeas, né? Pode ter até outros machos, mas esses outros machos, eles não tentam acasalar, porque se eles tentarem acasalar, eles vão levar uma surra desse gatinho aqui, né? Esse leão, né? Então, pessoal, aqui também tem esse processo de seleção sexual, tem esse processo da seleção do mais forte, né? Mas só que aqui, né, é esse processo, esse tipo diferenciado de seleção sexual, né? Aqui o macho tem que ser, nesse caso aqui em específico, né, vai conseguir acasalar aquele macho que consegue se manter no poder por bastante tempo. Assim se aplica para os bovinos também, né? Para os equinos, né? Os cães também, né? Gato. Então, quem nunca ouviu um gato fazendo aquela barulheira doida em cima do telhado, né? Ali eles brigando pela fêmea, né? É aquele macho que consegue ser o mais forte ali, consegue derrubar, né? Consegue afugentar outros machos, ele que vai acasalar, certo? Porém, pessoal, aqui nesse processo da especiação, falando agora um pouco da especiação simpátrica, né? Algumas características dentro da população pode ser uma característica que vai favorecer a especiação, né? Ou seja, então aí alguma dessas características, né, pode ser uma característica que pode favorecer esse processo de especiação, né? Ou seja, vamos dizer assim, né, que numa população uma certa, né, um certo grupo de pavão, né, além de ter toda essa característica, além de ter toda essa coloração bem vistosa, esse pavão ele ainda vai produzir um som, ele produz um ritual de dança, né, ritual de couro diferenciado, né? Então nós teremos um padrão, né, um grupo de pavão que tem essa coloração, essa penagem, né, muito bonita, essa plumagem, e um outro grupo que, além da plumagem bonita, ele vai apresentar também um outro comportamento, né? Um comportamento etológico diferente, uma dança, vamos dizer assim, né? E além de ele se exibir todo, ainda vai dançar, né? Ou seja, e aí, né, vamos ter dois padrões comportamentais diferentes, né? O que isso pode ocasionar, pessoal? Né? Pode ocasionar que algumas fêmeas podem preferir esse grupo de pavão que apresenta somente essa plumagem diversificada. E também pode existir, né, caso de que fêmeas prefiram esse outro grupo de pavão que, além da plumagem bonita, ainda apresenta um comportamento diferenciado, né? Uma dança, um canto, sei lá, né? Algo diferenciado. E aí nós temos o que, né? Um isolamento reprodutivo aqui, né? As fêmeas desse grupo só vão querer cruzar, né, com esses pavões que além da plumagem apresenta esse comportamento de dança, e outras fêmeas só vão preferir copular com esses machos que só tem essa plumagem bonita, não liga muito para a dança do pavão ali, né? Vocês estão entendendo? Então, ou seja, ocorreu aqui um isolamento sexual, né, no mesmo ambiente, ok? Vamos no próximo tipo de especiação, que é a especiação parapátrica. Ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Por estarem em área de contato, é possível intercruzamento que acaba gerando híbridos, né?
Essas áreas são chamadas de zona híbrida e acabam se tornando uma barreira ao fluxo gênico entre as espécies que estão se formando, né? Ou seja, aqui duas populações, né, de uma mesma espécie diferenciam-se em áreas que são vamos dizer assim, a mesma área, tá? Não tem uma barreira geográfica aqui, né? Mas elas são ecologicamente distintas. Ou seja, aqui nós temos uma mesma área, uma mesma área que está unida, né? Mas vamos, deixa eu só mudar a cor do lápis. Dessa área aqui, digamos que essa área aqui apresente uma vegetação, né, ou uma área de mata, vamos dizer assim, uma área de mata mais fechada, enquanto que nessa outra área aqui, né, a gente apresente mais uma planície, entendeu? Então nós temos uma mesma área com estruturas ecológicas, né, com área ecológica distinta, uma com uma área de mata bem fechada e uma outra com uma área mais de campina, uma área mais de savana. Ou seja, e aí vai ter a mesma espécie, né? A mesma espécie ocupando esses dois ambientes, né? E aí, por elas estarem nessa área de contato, né, uma unida com a outra, é possível intercruzamento e, consequentemente, gerando híbridos, né? E aí essas áreas de contato são chamadas de zona híbrida, beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa zona híbrida. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa especiação parapátrica. Aqui nós temos digamos a mesma espécie de graminha, né, a mesma população de graminha, né, na mesma área. Porém, nesta área aqui, nós vamos ter um solo, né, que é contaminado com resíduo de mina, né, resíduo de minério. Já deste outro lado, nós vamos ter um solo que não está contaminado. Um solo, vamos dizer assim, um solo limpo. O que é que vai apresentar, né? É a mesma área, mas aqui estruturas ecológicas estão totalmente separadas. E aí pode acontecer esse intercruzamento entre esses indivíduos com o passar do tempo, né? E aí gerar híbridos nessa área aqui. E essa área, quando essa área de contato entre dois ambientes diferentes, é chamada de zona híbrida, beleza? Então, o que é uma zona híbrida? É uma região em que ocorre intercruzamento entre populações divergentes e na qual as proles híbridas são frequentes. Podem ser produzidas quando ocorre o contato secundário entre as espécies que se divergiram em alopatria, né? Pode acontecer nesse caso aqui. Vamos lá, meu primeiro exemplo, né? Aqui nós temos a espécie bolinha azul, né, que vive na área, e aqui nós temos a espécie bolinha amarela, né, que ela está na mesma área, mas ecologicamente distinta. Vamos dizer que essa área da espécie azul, né, da bolinha azul, seja uma área de mata fechada. Já da bolinha amarela, uma espécie de savana. Ou, por exemplo, a floresta amazônica e aqui cerrado, né? Que temos espécies que ali nessa zona de contato, nessa zona de transição entre essas duas áreas, né? A Amazônia e o cerrado é considerado uma zona híbrida, porque algumas espécies, né, já foram identificadas algumas espécies híbridas naquela área. E aqui nós temos os híbridos, né, que podem surgir do cruzamento entre as duas espécies. Então, a espécie bolinha azul cruzou com a espécie bolinha amarela e gerou uma terceira espécie, né, a espécie bolinha verde. Entendeu? Então, qual é a zona híbrida aqui, né? É onde está circulado aqui, ó. Essa área, né,
Essa área aqui é considerada a zona híbrida, a zona onde ocorre esse intercruzamento e aonde gera proles híbridas. Nesse caso aqui, pessoal, dependendo do grau, né, da hibridização, esses indivíduos eles podem formar uma terceira espécie, tá? É claro que às vezes esses híbridos eles são estéreis, né? Mas em alguns outros casos esses híbridos eles podem não serem estéreis, então serem híbridos férteis, tá? Então quando é esse caso, eles só vão conseguir intercruzar entre si, né? Geralmente eles não conseguem cruzar, né? E nem viver em nenhum dos dois ambientes, eles só conseguem viver nessa zona de contato aqui, né? Não conseguem viver fora dessa zona, né? E isso algumas vezes torna vamos dizer assim, um problema para essa espécie, né? Porque se essa área deixar de existir de alguma forma, esses indivíduos eles podem ser extintos, ou podem não, mas eles irão ser extintos, beleza? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Esse exemplo bem interessante desses dois grupos de sirênios, né? O peixe-boi marinho, e nessa área verde clara é o local onde ele ocorre, né? Local de sua ocorrência. E o peixe-boi amazônico, nessa área azul é a área de sua ocorrência também, beleza? Então, pessoal, já foi registrado, né, um híbrido de um peixe-boi marinho, né, com um peixe-boi amazônico. Então, esse híbrido, olha só, esse indivíduo aqui, né, ele é muito parecido com o peixe-boi amazônico, porém ele não apresenta aquela estrutura esbranquiçada, né, que é considerada até como uma impressão digital do peixe-boi. Então, o peixe-boi amazônico, aquela mancha branca que ele tem no seu ventre, até considerado uma impressão digital, né? Então, esse peixe-boi híbrido que foi encontrado, né, vagando nessa região aqui, nessa região de água salobra, né, ele não apresenta essa mancha branca, né? E para esse peixe-boi, esse híbrido, nesse caso, foi uma vantagem evolutiva para ele, né? Assim, é que ele consegue sobreviver, né, nessa região de água salobra. Mas também está totalmente adaptado à região de mangue, né? A essa região de manguezal. Também ele não consegue sair dessa região de mangue, essa região de estuário, essa região estuariana. Então ele só consegue ficar ali naquela região de água salobra, né? Ainda está sendo feito diversos estudos sobre esse indivíduo, né? Esses indivíduos, né? Que foi achado mais de um, né? Mas ainda não tem tantas informações, né? Porque está se tratando de uma espécie totalmente diferente. Não vamos dizer uma espécie nova, né? Mas é uma espécie diferente. Comportamento, todas essas coisas ainda precisam ser avaliados, ser estudados com melhores detalhes, beleza? E aí, pra gente ir finalizando, pra gente finalizar, né? Eu trouxe para vocês aqui esse quadro aqui, esse esquema, onde mostra um resumo desses 4 tipos de especiações que nós vimos agora, beleza? Então, aqui primeiramente nós temos a especiação alopátrica, né? A alopatria. Então, somente para a gente recapitular, né? A especiação alopátrica ocorre quando aquele grupo de indivíduos, eles são separados, né? Então, formando 2 grupos. Ou seja, nós temos primeiramente o isolamento
geográfico, né? Porque vai separar essa população em duas e, consequentemente, em consequência do isolamento geográfico, nós vamos ter o isolamento reprodutivo. Então, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, porque essas duas populações não vão conseguir intercruzar, certo? Na peripátrica, né? Ou peripatria, temos a população maior, aonde poucos indivíduos dessa grande população, né, migra para... Ocorre o processo de migração, né? Ocorre essa fragmentação em populações menores, né, onde tem a vantagem, né, do fluxo, devido a essa ausência do fluxo gênico, né, tem a vantagem de ocorrer a especiação mais rápido, porém, por ser populações menores, o risco de extinção desse grupo é bem maior. Beleza? Na parapátrica, né, onde nós temos uma grande população, né, desculpa, uma grande área, né, onde dentro dessa grande área, essa grande área apresenta estruturas ecológicas diferentes. Então é uma mesma área com estruturas ecológicas diferentes, e onde as espécies elas vão habitar essas áreas separadas, essas áreas, né, diferenciadas. Ou seja, uma área, por exemplo, de savana, outra área de mata fechada, né? E aí é a mesma área, uma área contígua, né, uma área junta, unida, porém nós temos ali diferenças ecológicas, né? E aí, consequentemente, vão se modificar, vão se adaptar a essa nova situação, né, e tornar a espécie diferente, porém vai ter essa zona de contato onde pode gerar híbridos, né? E aqui a simpátrica ocorre o isolamento reprodutivo sem que ocorra o isolamento geográfico, né? Geralmente devido a alguma característica sexual, devido a alguma seleção sexual, né, que dentro do grupo vai apresentar uma característica que é mais, vamos dizer assim, atrativa para um certo grupo, né? Ou seja, aquela característica daquele macho pode ser mais atrativo para aquela fêmea, né? E vice-versa. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ir comentando diretamente no mural da sala virtual. Beleza? Até a próxima, pessoal. Abraço.